Faz tempo que eu não faço vídeo da obra da casa, dos nossos projetos para casa nova. E é porque estamos em um hiato aí, né, que os nossos arquitetos estão fazendo o projeto. Então não tem muito o que mostrar agora. Porém, nesse último mês, eu tenho assistido muito vídeo no YouTube de erros e acertos da casa das pessoas. E aí, como eu ainda não tenho casa, eu não tenho erros e acertos. Porém, uma coisa que me intrigou em todos os vídeos é que, assim, 90% dos problemas das obras poderiam ter sido evitados com um bom projeto. Eu tive a ideia de fazer um vídeo de como que eu e Eduardo fizemos para escolher os nossos arquitetos que estão fazendo o projeto da nossa casa. Talvez seja muito cedo para falar, né, que vai dar tudo certo e que o projeto vai ser ótimo, mas muita gente não tem um projeto com um arquiteto, né? E eu acho que é de onde vem muitos dos problemas. Às vezes faz um projeto com o pedreiro, com o engenheiro, ou compra alguma planta pronta, eu não sei. Ou não para dar atenção a esse ponto. Mas, como eu sei a importância que bons arquitetos fazem numa obra, numa casa, e principalmente no dia a dia, depois que você tá morando lá dentro e vendo esses vídeos de erros e acertos, eu decidi contar como que a gente fez para escolher os nossos arquitetos, como que é as etapas de um processo, né, de arquitetura, porque a gente recebeu o nosso cronograma e talvez ajudar vocês a escolherem projetistas para casa de vocês também. Então vamos lá, que esse é um vídeo diferente em formato, mas eu acho que pode ser muito útil para quem tá pensando em construir, em reformar ou em fazer alguma mudança dentro de casa. Eu acho que a primeira dica, que foi realmente o tipo de coisa que eu precisei fazer, eu precisei saber para conseguir entrar em contato com qualquer arquiteto, o que é o projeto, né? Eu acho que primeiro você precisa saber o que você precisa, no sentido de é uma reforma, é uma construção, se é uma mudança de interiores, se é uma construção de uma casa, se o terreno já existe, se não existe, porque tudo isso vai ser perguntado antes mesmo do arquiteto passar um orçamento, tudo no contato que você fizer, eles vão fazer algumas perguntas básicas. Qual o tamanho que você imagina? No nosso caso é uma casa, né? Então qual o tamanho que a gente imagina? Como que a gente imagina que vai ser? É o tanto de quartos, a metragem, o que vai dentro. Então, primeira coisa é que você precisa ter uma noção geral do que você quer, do que você precisa. Porém, aí vem um pulo do gato. Porque muitas vezes a gente quer muita coisa. Eu mesma quero muitas coisas. Porém, a maioria das pessoas, 99,999, vai ter ali uma limitação de orçamento para isso. E aí, como é que você sabe o orçamento que você vai ter? A não ser que você tenha todo o recurso, né, para construir a sua casa, e você já vai ter aquele valor. O nosso recurso ele vai vir através de um financiamento. E aí a gente precisava entender quanto que a gente ia ter de dinheiro que o banco ia liberar. Antes de tudo, antes de entrar em contato com os arquitetos que a gente fez reuniões e orçou e tudo mais, a gente precisou fazer uma simulação com o banco, com o correspondente bancário. No nosso caso foi na Caixa Econômica Federal. E aí a gente fez uma simulação. Não foi a aprovação do crédito, tá? Foi só uma simulação. Mas é importante que você faça uma simulação com o correspondente. Por quê? Tem que ter o jeito certo de declarar renda, enfim. Então, antes de tudo, se você for fazer financiamento como recurso para a sua construção, faça uma simulação antes de chamar qualquer arquiteto. Porque todos eles vão perguntar quanto dinheiro você vai ter para investir naquela obra. E aí, se você não tiver isso, vai ser muito difícil entender as outras partes, né? O que eles vão perguntar, você não vai ter como responder. No nosso caso, a gente fez uma escolha, né? Eu e o Eduardo, a gente sentou e conversou. E a gente tem algumas necessidades da nossa vida, né? A nossa ideia é que essa seja uma casa pro resto da vida. A gente não tem intenção de se mudar depois. Claro, pode acontecer, mas não é a nossa intenção. A gente queria o máximo de metragem possível dentro do valor que a gente teve liberado na Caixa, porque a gente entendeu que fazer uma obra parcial, aquele provisório ia virar o eterno. Ia virar o permanente, e aí a gente optou por economizar em algumas questões de acabamento. Talvez a obra não vai ser 100% finalizada, então a gente talvez não vai ter cara já os mobiliários planejados, os mobiliários soltos, né? A gente vai se mudar com o mínimo necessário, né, para sair o habite, que é o documento que libera
você dizendo que a obra finalizou e que você pode morar lá dentro. Então, para que a gente conseguisse a metragem máxima necessária para as nossas necessidades, que é em torno ali de 130 metros, a gente teve que fazer uma pesquisa de quanto custa para construir essa metragem. E aí, no formato de construção tradicional, para a metragem que a gente queria, o dinheiro não seria suficiente, né, para concluir a obra. Então, foi através de pesquisas na internet, com pessoas do setor, do ramo, conhecidos, amigos, enfim, a gente tentou estudar como que seria possível viabilizar, se seria possível, ou se a gente teria que diminuir mesmo a nossa necessidade para caber em um tamanho menor de casa, né? E aí a gente trombou, eu precisamente, né, fiquei mais com essa parte de pesquisa, no tijolo ecológico, porque ele tem alguns artifícios que fazem com que a obra seja um pouco mais econômica. Claro, né, se respeitando certos parâmetros. Se a gente utilizar ele na sua forma crua ou com menos acabamento possível, ele tem uma aparência interessante e existem algumas economias. Ele é autoportante, né? Então ele não precisa encaixaria para fazer vigas e pilares. Então ele é um tijolo estrutural que fica bonito à mostra. E se vocês pesquisarem aí na internet, vai ter muito vídeo informativo falando sobre as economias do tijolo ecológico. Eu entrei em contato aqui na região, né, com gente que faz obra em tijolo ecológico para orçar mais ou menos quanto que ficaria aquela metragem. E aí a gente descobriu que a gente conseguiria, teoricamente, né, fazer mais próximo da metragem que a gente queria com o tijolo ecológico. Estou contando essa parte para vocês porque isso foi muito importante para a decisão de quem ia projetar a nossa casa. Porque existe uma diferença entre os tipos de projeto. Se você vai fazer uma alvenaria convencional, tradicional, provavelmente todo e qualquer arquiteto vai conseguir fazer um projeto para esse tipo de construção, porque ele é como se fosse o normal, o mais básico. Então é o que todo mundo aprende a fazer. Porém, se você for para métodos alternativos de construção, como um steel frame, como um tijolo ecológico, como qualquer outro que não seja o tradicional, existem diferenças no próprio projeto que muda o jeito que a casa vai ser dimensionada, porque o jeito que é construído é diferente. Então, além da gente ter decidido o estilo, né, de casa que a gente quer, esteticamente, como a gente gostaria, a gente separou algumas referências até na hora de entrar em contato com os arquitetos. A gente também, através do custo, do dinheiro que a gente ia ter disponível, a gente esbarrou no tijolo ecológico como método construtivo para isso. Então, foi uma coisa levando a outra, né? Eu teria uma casa de alvenaria tradicional? Com certeza. No meu imaginário, antes de passar por todo esse processo, eu queria muito construir steel frame pela velocidade e praticidade. Porém, o valor não era compatível com a metragem que a gente queria. Então, a gente terminou indo pro tijolo ecológico por essas razões. E aí, que veio a parte de pesquisar os arquitetos, né? Com o estilo de casa que a gente queria e o nosso valor, a gente foi atrás de arquitetos que, primeiro, e é que eu acho super importante, não contrate arquiteto porque alguém gostou do projeto, alguém achou bom, mas se esse profissional não tem nenhum projeto parecido ou que você goste, que você ache bonito. Por quê? Pode ser um ótimo profissional, mas eu acho difícil, ou eu acho mais difícil, ele conseguir acertar o estilo que você quer, porque se ele faz projetos de casa super modernas, contemporâneas, tecnológicas e não sei o que, é uma linha estética. E você quer uma casa com cara de casa de vó, telhado aparente, uma casa colonial, enfim. Você vai ter um choque ali de estilo. Então, eu optei por procurar arquitetos que já tivessem projetos no estilo que eu queria, até para eu me sentir mais confortável de saber que a pessoa seria capaz de chegar num resultado que me agradasse. Então, eu pesquisei Instagram, site, os portfólios, pesquisei também com os meus colegas, amigos, pedi contato e tudo mais. E aí, a gente começou a fazer reuniões com arquitetos aqui da região para poder ver como é que funciona. E eu acho também muito importante fazer reuniões e fazer contato com vários, para que você escolha o que você se identifica melhor. É um profissional que vai te acompanhar por muito tempo. Então, imagina, desde que a gente começou a orçar e fazer projeto foi no início do ano. A gente já tá em julho e nem começou a obra. A gente nem tem projeto ainda executado, né, assim, decidido. Então, é um profissional que vai acompanhar por muito tempo. Então, eu acho muito importante essa identificação com o estilo, com o jeito, com a pessoa mesmo. Então, a gente fez algumas reuniões com
profissionais aqui perto, né? A gente foi. Então eles explicaram como que funcionava o trabalho, até para ter uma noção, você tirar suas dúvidas preliminares ali antes de fechar o negócio, né? Apertar a mão. E aí, nessas pesquisas, o escritório que a gente contratou, a Oliveira Demarque, apareceu patrocinado pra gente no Instagram. E aí eu fui olhar os projetos deles e eram exatamente o que eu imaginava, esteticamente, né? E eles tinham projetos em tijolo ecológico. Então, o jeito de projetar eles já saberiam fazer, né? Não precisaria passar por uma adaptação de projeto posteriormente. Fora que o estilo era aquilo que eu imaginava, aquilo que eu queria. Então, 2 pontos aí já tinham casado super bem. Então, eles saberiam fazer o projeto e até nos orientar, caso de alguma dúvida, porque eles já têm experiência com esse tipo de construção. Depois das reuniões, né, apresentado o orçamento, né, entre outros, a gente escolheu eles justamente por conta desses 2 pontos, porque eles foram os únicos arquitetos que já tinham experiência em tijolo ecológico com o estilo que a gente queria. Tinham outros que tinham estilo, mas não sabiam trabalhar com tijolo ecológico. Então, no final, eles foram, assim, perfeitos para nossa necessidade. E aí, a gente entra aqui nas etapas do processo, né? Cada arquiteto talvez vai ter uma organização levemente diferente, eu imagino, né? Porque cada profissional é um profissional. Mas, no nosso caso, a gente tem algumas etapas que a gente vai passar e eu vou passar um cronograma para vocês também, para vocês terem noção de quanto tempo demora. Pode ser que demore em outros profissionais um pouco mais, um pouco menos. Mas tenham noção que projeto demora para acontecer. E eu acho muito importante gastar tempo aqui. É muito mais fácil mudar coisas no papel do que depois quando tá fazendo lá. A gente tá falando de uma casa que tá sendo construída, é muito dinheiro que vai ser envolvido. Então eu acho importante fazer projeto com calma, com atenção, até porque eu vivo um pouco nesse meio, né, de arquitetos e eu entendo a importância que é fazer tudo com atenção, né, depois para não se arrepender ou se arrepender o mínimo possível. Dentro das etapas aqui, né, do nosso cronograma, a gente tem um levantamento de dados, que no vídeo que eu postei ali que eles vieram, faz parte do levantamento de dados, então a gente teve que responder várias perguntas para ele, então já tem que ter um pensamento um pouco mais maduro sobre as necessidades, sobre o que a gente quer. E foi responder basicamente todo o briefing, todos os questionários. A gente teve que contratar o topógrafo para fazer a topografia do terreno. Isso é muito importante, saibam que tem esse custo aí também. Eles organizaram todas as nossas respostas em um documento. E aí a gente vai aprovando cada etapa de acordo com o andamento dela. Então, outra coisa, leiam sempre os contratos, tá? Para você saber o que você tá pagando, o que você tá comprando, o que você tá adquirindo daquele serviço. Você não ficar perdido aí e achando que as coisas estão erradas, tá? E aí, depois a gente vem pro estudo preliminar. E aí, o estudo preliminar é o que a gente tá agora. O prazo dele se encerra agora no dia 6/7, que deve ser mais ou menos quando a gente vai marcar a reunião para apresentar essa etapa. Então, no estudo preliminar, eles vão nos apresentar as ideias iniciais do projeto. Eu acho até que eu tenho aqui. No estudo preliminar, eles vão apresentar diagramas conceituais, plantas baixas, setorizações e fluxos. Vão fazer uma maquete volumétrica para a gente entender, né, como que vai ficar a casa, ou como poderia ficar. Eles vão apresentar o projeto, a gente vai entender essas ideias iniciais, né, de como pode ser. Então, vai ser realmente o início ali do projeto em si. Depois, a gente vai para o anteprojeto. No anteprojeto, eles vão produzir os desenhos gerais, as imagens renderizadas do projeto, e aí a gente começa a envolver engenheiros para entender a parte de estrutura, instalações, fazer elétrica, hidráulica, essas coisas, né? Então, eles vão alinhar com a equipe de engenharia e produzir a apresentação do projeto mais fiel ao que vai ser na realidade, né? E aí vem a parte mais burocrática ali de aprovar esse material. Depois do anteprojeto vem a viabilização, que vem o amadurecimento das decisões técnicas, executivas e orçamentárias, enviar o projeto de arquitetura para os engenheiros responsáveis pelos projetos de estrutura e instalações, reunião de alinhamento com a equipe de engenharia, preparar documentos necessários de planta baixa, cortes, diretrizes. Aí a viabilização é realmente o detalhamento. Depois já está tudo decidido,
tudo vai ser orçado para ver, né, se vai estar tudo redondo ali dentro do orçamento. E aí realmente vai ser executado toda aquela parte de projetos, papéis, cortes, tudo para execução mesmo. E enfim, e aí por último o projeto executivo, eles vão entregar o projeto para que a gente consiga fazer, né, entregar para a equipe de obra. Dentro disso, quais são os prazos? O estudo preliminar vai ser agora no início de julho. O anteprojeto, ele também é mais um mês e pouco, né? Então vai ser ali apresentado mais ou menos dia 10 de setembro. Então vai agosto, setembro, então agosto inteiro, porque tem esses tempos entre as etapas para a gente olhar o projeto com calma, decidir, aprovar ou não, ter alguma modificação, enfim. Depois do anteprojeto, né, a gente começa a viabilidade em outubro, junto com os projetos complementares, enfim. Mas assim, resumindo, só vai encerrar a parte de projeto mesmo ali em abril do ano que vem. Então é um ano entre idas e vindas de projeto. Imagino também que a gente vai começar a obra só no ano que vem. A ideia desse vídeo aqui é mostrar como que a gente escolheu os nossos arquitetos, claro, e também que vocês entendam as etapas. Volto a dizer, escolham pessoas que tenham um estilo parecido com o de vocês, entendam o que você pode fazer, quanto que você tem para gastar, quanto que o banco libera, enfim. E escolham profissionais que vocês se identifiquem, que tenham, claro, boas indicações, pesquisem o trabalho deles, se os clientes estão satisfeitos, conheçam as pessoas, porque o projeto, ele vale o investimento, porque é a hora em que você vai evitar o máximo dos erros depois. Pelo menos as pessoas que construíram me falam isso, dentro das minhas pesquisas também. Próximo vídeo, provavelmente a gente vai ter alguma coisa ali do estudo preliminar para mostrar. Estou muito ansiosa. Se vocês quiserem acompanhar, eu deixo aqui o arroba dos arquitetos para vocês verem, né, os projetos deles também. Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de assunto. E a gente se vê na semana que vem.